Quantas vezes você já teve a impressão que a sua ansiedade era maior que você? E que ela poderia te travar para sempre? Pois é, a ansiedade é algo que trava a vida de milhões de pessoas. E hoje o Poderosamente Podcast vai falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poderosamente Podcast. Eu sou Inês Martins, sou hipnoterapeuta, sou mentora de mulheres, criadora do método Poderosamente Mulher e fundadora do Movimento das Corajosas. Aqui nesse podcast, a gente traz pessoas que contam as suas próprias histórias de superação, como elas chegaram onde chegaram e como elas são capazes de ajudar outras pessoas também a superarem as suas dores. Então, é um lugar para a gente trazer superações, conversas amistosas, é um lugar muito confortável para a gente falar sobre um tema como esse. E para falar de ansiedade, eu trouxe um grande amigo, uma pessoa que eu acho incrível, que eu admiro demais e que é uma pessoa especialista em ansiedade. Ele é hipnoterapeuta como eu, ele é instrutor de formação de hipnoterapeutas na maior escola do mundo de hipnoterapia, que é a Omni, onde eu me formei também, e eu estou muito honrada de receber essa pessoa aqui. Seja muito bem-vindo, Bernard Viana, meu querido. Obrigado, Inês. Obrigado pelo convite, eu estou muito honrado de estar aqui hoje. E vamos para esse papo que eu tô louco para poder falar mais, conhecer mais você também. Vamos que hoje o dia vai ser incrível aqui no podcast. Eu estou muito feliz porque eu sei que você se deslocou alguns quilômetros para estar aqui comigo. Nós somos amigos já de longas datas. Eu adoro o seu trabalho, respeito muito o seu trabalho, adoro ver você dando instrução lá na Omni. Você é maravilhoso. Então, eu quero que a gente comece a falar um pouquinho sobre ansiedade. Acho que a gente pode começar primeiro falando para as pessoas o que é ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, só algumas pessoas. Quando que a ansiedade é uma coisa preocupante? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então vamos falar, Inês. Olha, a ansiedade é uma emoção normal, natural. Todo mundo sente ansiedade em algum momento da vida. É como sentir tristeza, raiva, alegria. Todo mundo sente ansiedade em algum momento. E normalmente a ansiedade ela vai aparecer em situações de dúvida, estresse, medo. Então assim, onde tem ansiedade, tem medo, né? A ansiedade e o medo são primos irmãos. Então, não tem problema nenhum em sentir ansiedade. O problema é quando essa ansiedade ela se torna recorrente e começa a travar a sua vida. Então, você já não consegue mais ter um relacionamento funcional, o seu trabalho já não é mais funcional, às vezes a sua saúde não é mais funcional por causa da ansiedade, e aí se transforma no transtorno de ansiedade, que precisa de atenção, precisa de tratamento, e é exatamente o que a gente faz, né? A gente ajuda essas pessoas. Exatamente. É aí que a ansiedade trava, né? Exato. Bom, eu acho que eu comecei esse episódio do podcast de hoje ansiosa para saber sobre ansiedade, que eu nem pedi para você se apresentar. Fala um pouquinho quem é o Bernard Viana por trás de tudo isso que eu apresentei aqui para minha audiência. Então vamos lá. Para quem não me conhece, está aqui nesse podcast, né? Eu me chamo Bernard Viana, eu sou hipnoterapeuta, especialista em ajudar as pessoas que sofrem com ansiedade. Eu já trabalho com a hipnoterapia há uns 6 anos, Inês. Que legal. E eu tenho uma clínica na Vila Olímpia, em São Paulo, onde eu atendo presencialmente as pessoas. É uma clínica que já estou no referência à ansiedade. E também faço atendimentos online. E, além de tudo isso, eu sou professor na Omni Brasil. Formo outros profissionais, né, que desejam se tornar hipnoterapeutas. Já são quase 4.000 alunos. E eu vi esses dias essa informação, eu fiquei tão chocado. Falei assim, gente, quantos alunos, né? Gente, que maravilha, né? E é isso, meu legado agora é esse, ajudar as pessoas, transformar vidas, Inês. Pois é, estão vendo esse sotaque carioca? Maravilhoso. E aquela história, né, Bernard? Ansiedade realmente todos temos, mas a gente precisa saber medir quando ela está nos travando. Eu costumo dizer que a ansiedade é medo do futuro. E medo do futuro, de uma certa maneira, todos nós temos, porque o futuro é incerto. Sim. E se a gente não sabe como as coisas vão ficar, a gente pode ficar ansioso. Agora, quando isso é algo que impede você de desempenhar o seu papel, de se comunicar, aí a gente está numa saia justa aí com a ansiedade. Então, eu quero que você conte um pouquinho sobre isso, porque eu sei que você teve algumas questões dessa natureza, né? Antes de você passar por toda essa transformação, conta pra gente como é que era a sua questão com a ansiedade. Sim. Assim, Inês, a ansiedade tem tudo a ver com o futuro, mas ela também tem tudo a ver com o passado, né? Também. Então, assim, eu era o cara mais travado que você possa imaginar do mundo, assim. Eu não conseguia... conseguia... Dá pra acreditar, gente? Não dá, né? Ela tá sendo generosa. Tá superando. Superado. Tá superado. E eu jamais seria no podcast, gente. Imagina, eu não conseguia falar para 5 pessoas sem ter uma crise de ansiedade, Inês.
Eu era travadaço mesmo, assim. E aí a gente fala sempre do futuro na ansiedade, porque a gente olha para o futuro com os óculos que a gente... das nossas vivências, das nossas experiências do passado. Então, assim, minha vida toda foi uma vida um pouco difícil na infância, na adolescência. Eu tenho um irmão gêmeo, né? Você sabe, você conhece o Vinícius. Sim. E a gente morava no interior, Inês. E lá, no interior, não tinha muito barbeiro, cabeleireiro. Eu morava no interior raiz, né? E aí lá... Que cidade que era no Itaboraí, Rio? no interior de Itaboraí, que era o interior do interior. Entendi. Aí no Cafundó do Brejo. No Cafundó do Brejo. E a minha mãe decidiu fazer um curso na Embeleze, Inês. Sim. E ela falou, agora eu sou cabeleireira, vou arrasar nos cortes de cabelo aqui em casa. Meu e Deus. ela começou pelo meu pai, foi ok. Mas aí quando ela cortou meu cabelo, ficou muito feio, Inês. Parecia que ela tinha feito assim com uma cuia, sabe? Ah, meu Deus. Ficou muito ruim. Aí ela fez meu irmão, e aí a gente foi zoado demais na escola por causa do nosso corte de cabelo. Sofri bullying pela primeira vez. E aí eu percebi que ou eu deixava o cabelo crescer e eu me zoar pelo cabelo grande, ou deixar minha mãe cortar meu cabelo e ia ser zoado do mesmo jeito. Coitado. E aí já começou essa fase difícil ali, de muito julgamento, muita crítica, muita zoação na escola, muito bullying. E aí eu comecei a me fechar. Então eu ficava sempre esperando que as pessoas fossem me julgar, me criticar. Claro. Então tinha dificuldade de me expor, de me abrir, de falar sobre as coisas que eu gostava. Então na escola tem até uma foto que eu sempre mostro nas minhas apresentações, que tá a turma inteira na frente assim, e eu tô lá atrás, na pilastra, escondido atrás da pilastra, porque eu não queria aparecer na foto. Uhum. Eu tinha vergonha até de sorrir, né? Era horrível, era terrível. E aí eu fui lidando com esse bloqueio ali até a vida adulta, busquei ajuda, né? Até que em algum momento encontrei a hipnoterapia e foi o que me deu o estalo para resolver isso, né? Tá. Você já vai contar já sobre essa sua virada de chave aí. Me ocorreu o seguinte, você falou, ansiedade é medo do futuro, mas tem o pezinho lá no passado e isso é fato. Sim. Muitas pessoas têm o diagnóstico mesmo de transtorno de ansiedade, e algumas não têm, mas falam, eu sofro de ansiedade, e muitas delas estão inconscientes para essa questão, que isso pode ter sido gerado numa experiência traumática, porque isso que você está contando é que você passou por uma experiência traumática. Sim. E a gente, às vezes, associa trauma a coisas enormes. Uma explosão, um assalto, um capotamento. Sim, isso também é traumático, sem dúvida. Sim. Mas existem esses traumas, né? Vindos de exposição. Às vezes são microtraumas, um pouquinho por dia, e no final vira um traumão. E aí você chega na vida adulta travado, com medo de se expor e ser ridicularizado. Sim, eu falo sempre assim para os meus clientes, né? Aquele trauma que é muito marcante, você tem clareza que ele é um trauma e você busca ajuda, né, para resolver ele. É mais fácil. Mas tem aqueles traumas da nossa vida que você vai apanhando da vida, aí ela dá um tapinha em você de leve, aí você fala assim, não foi nada demais. Aí você toma outro tapa, aí você fala, não foi nada demais. Daqui a pouco você tomou tanto tapa... Se acostumou a tomar tapa, se acostumou, tá traumatizado, literalmente. E aí você fica travado. Fica com medo de reviver isso, né? Eu não sei se você já vivenciou isso no consultório, acontece muitas vezes comigo. Da pessoa contar uma história que eu de ouvir dá aquele ruim na gente, né? Você fala, meu Deus. E a pessoa, não, mas isso aí não foi nada, isso aí eu já superei. Aí você vai vendo os sintomas que ela está apresentando nesse momento. Primeiro, tá óbvio que ela não superou coisa nenhuma, porque nem tratou do jeito que precisaria tratar ainda. E segundo, que é bem isso que você está falando. Apanhou tanto, levou tanto, que aí já se acostumou com essas porradas da vida, né? Com essas pancadas que ela vai levando no meio do caminho. Com esses pequenos, não tão pequenos traumas, assim, né? Exatamente. Bom, conta aí como é que foi essa virada de chave. Como é que você mudou essa narrativa? Tinha uma narrativa aí, uma historinha sendo contada para ti, né? Sim. Então, assim, nessa jornada de muito bullying, muita humilhação, muito julgamento, eu comecei a duvidar da minha própria capacidade de fazer as coisas. Então, eu tinha dúvidas se eu era capaz de falar em público, eu tinha dúvidas se eu era bonita o suficiente para poder me relacionar com alguém ou fazer alguma determinada coisa. Então, essa dúvida da minha própria capacidade fez com que isso limitasse muito a minha vida profissional, as oportunidades, as pessoas com quem eu me relacionava. E quando eu vi, a minha vida estava completamente travada. E aí, a virada de chave foi eu vir para São Paulo e encontrar a Omni Brasil, a escola de hipnoterapia, onde eu fui trabalhar sem saber o que era hipnoterapia. Conta um pouquinho disso, que eu acho o máximo, essa sua história com a Omni. Conta aí. Foi mais ou menos assim, ó. Lá no Rio, onde eu morava, eu estava fazendo faculdade de engenharia de produção. E meus amigos falavam a seguinte piada, assim, São Paulo é como a morte.
chega para todo mundo. Então, assim... Meu Deus, nunca tinha ouvido isso, que interessante. Se você quer crescer na vida, São Paulo vai chegar para você. Tá. Tu vai lá fazer um curso, você vai passar por lá, nem que seja uma conexão, você vai pisar em São Paulo. Aí eu falei, tá bom, então vou trabalhar numa multinacional, vou mudar para São Paulo, pensando na minha cabeça, né? Aí fui morar em São Paulo e trabalhar numa multinacional, por coincidência, Omni Brasil. Então eu decidi num domingo, no outro domingo eu já estava morando lá. Caramba. E aí, na escola, eu era do comercial, eu tinha que vender, tinha que me expor e tudo mais. E um dia, quando eu fui falar em público numa situação, eu tive uma crise de ansiedade. Eu não consegui falar, travei, sabe? Me tiraram assim devagarzinho. Leva ele, leva ele. Leva ele, leva ele. E aí, ele lá fora. me encaminharam para uma hipnoterapeuta interna. E aí eu passei pelo processo de hipnoterapia. E até então, eu achava que hipnose era um pêndulozinho, um senhorzinho bem velhinho fazendo, que eu ia fechar o olho, ia dormir, acordar pleno. Eu achava Sem saber que... de nada. Sem saber de nada, resolvido o problema. E aí não foi assim, me surpreendeu bastante, foi bem impactante assim o processo de hipnoterapia, mas resolveu em uma sessão. Olha só que incrível. Aquela ansiedade de tanto tempo que estava me acompanhando, todas aquelas traves em uma sessão, o grosso foi embora. Fiquei muito feliz. A gente sabe, talvez minha audiência ainda não saiba, mas é assim, a hipnoterapia, ela é um processo em que você usa a ferramenta da hipnose para regredir para a causa, regredir na memória para a causa do seu sintoma atual. Então, vamos lá, você regrediu para as causas, você foi lá para essas histórias do bullying, como é que foi isso? Sim, e é muito impressionante, né, porque agora eu tenho mais consciência do processo que eu trabalho com isso, mas a pessoa sempre chega no consultório se queixando do sintoma. Sintoma. Ela nunca vai se queixar da causa. Então, qual que era a minha queixa? Não consigo falar em público, eu tenho muita ansiedade, então o tempo inteiro eu tenho vontade de ir no banheiro, minha mão fica suada, minha boca fica seca, eu travo, dá branco, não consigo ficar num lugar onde tem muita pessoa importante, mais rica, mais bonita do que eu. Isso era ano passado. E aí, a hipnoterapeuta só anotando, aí fez várias perguntas, e quando a gente vai para o processo de hipnoterapia, a gente sempre volta em 5 possíveis feridas emocionais, né? A ferida da humilhação, do abandono, da rejeição, da injustiça e da traição. Sempre vai cair uma dessas feridas, né? Porque nós passamos por tudo isso de alguma forma na vida, né? Mesmo que as pessoas em volta nem tivessem essa intenção, mas pode ter acontecido. Exatamente. E aí, quando você descobre o verdadeiro problema, você chega até a ficar surpreso na hora. Pelo menos pra mim foi uma surpresa. Eu falei assim, então era isso? Era isso? Não era ansiedade o meu problema? Sim. Na verdade, eu tinha medo de reviver aquela ferida emocional, da humilhação, da comparação, de não me sentir acolhido pelas pessoas, ou seja, abandonado, rejeitado muitas vezes. E aí, quando eu ressignifiquei tudo isso, dessensibilizei essas questões, aí eu consegui assumir uma nova identidade, né? O Bernard de verdade. Olha que maravilhoso. E é curioso isso, a pessoa tem medo de revivenciar aquela experiência triste lá de trás, ou traumática, porém, ela fica revivenciando isso o tempo inteiro. Cada vez que surge um gatilho, por exemplo, exposição. Você está lá no seu trabalho e, de repente, alguém pede para você, olha, hoje a apresentação é por sua conta. A pessoa entra em todo aquele mal-estar que ela sentiu lá atrás, né? Sim. Então, a hipnoterapia ela é muito poderosa por isso. Você vai passar por aquilo, só que de uma maneira para nunca mais precisar passar, né? Vai resolver aquilo, vai ressignificar. É melhor ser forte, passar uma última vez, do que ficar vivendo isso pro resto da vida, né? Bom que você já resolve de uma vez, se livra desse bloqueio. Isso vai impactar com certeza em todas as áreas da sua vida. Na minha vida, o primeiro impacto que eu percebi foi na minha profissão. Eu fui promovido dentro da empresa que eu estava 5 vezes em um ano. Isso nunca nem tinha acontecido dentro da empresa. E aí eu falei, nossa, então funcionou. Aí eu falei, caramba. Aí depois nos meus relacionamentos, na minha saúde, comecei a me cuidar mais. Emagreci, fiquei mais bonita. Ficou maravilhoso. Olha só, a questão do sintoma, né? Eu tenho ansiedade. Cara, você quando diz que tem ansiedade, você sabe o que você está falando. Você é ansioso em várias situações. Sim. Bem, o que você está comentando. Eu vou conhecer uma pessoa, o que aparece na frente? Ansiedade. Preciso fazer uma entrevista de emprego. O que aparece na frente? Ansiedade. Preciso falar em público? Ansiedade. Então, no fundo, a gente sempre tem que tratar quem? A pessoa, né? Sim. Muitas vezes a pessoa confunde, né? Tipo,
o que ela tá sentindo, ela não tem clareza. Às vezes ela não sabe nem que o nome é ansiedade. Tem gente que chama de angústia, tem gente que chama de medo, tem gente que chama de insegurança para ficar mais leve. Sim. Eu tenho uma insegurança. E no final, tudo ansiedade, né? Uhum. Bom, e para você que está aqui assistindo esse podcast, esse episódio do Poderosamente Podcast, talvez você seja uma pessoa que sofre de ansiedade. A ansiedade está aí travando a sua vida, te impedindo de viver o seu potencial pleno. Olha, se inscreve nesse canal. Aqui toda semana tem um podcast novo com pessoas como o Bernard falando sobre vários assuntos. Esse assunto, se te interessa, além de se inscrever no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações quando chegarem podcasts novos e compartilha com mais pessoas que você sabe que sofrem de ansiedade também. E fica aqui até o final, porque tem muita coisa boa aqui para a gente falar ainda, né? O Bernard vai trazer muita luz para nós aqui, né? Ô, Bernard, eu estou entendendo, até porque eu também sou hipnoterapeuta, né? Mas vamos trazer para a audiência isso, que a pessoa traz o sintoma. A sua ansiedade era um sintoma. Você vê muito isso no consultório, no teu dia a dia de atendimento? Muito. Eu acho legal quando a gente tá de frente com um paciente que ele traz o sintoma, a gente explicar a lógica da ansiedade. A lógica é basicamente o seguinte: você viveu uma dor. A tua mente não gostou de vivenciar essa dor. Então, ela quer te proteger disso. Aí, o que ela vai fazer? Vai fazer você sentir medo de reviver isso. Aí, esse medo faz você ter os seus sintomas. Então, faz você ter a insegurança, a timidez, todos os sintomas físicos da ansiedade, né? Palpitação, falta de ar, tremores, etc. A gente pode fazer uma lista inteira aqui, né? Pode, tem uma lista gigantesca. Sim. E além desses medos causarem esses sintomas, eles também causam crenças limitantes na pessoa. Então, a pessoa começa a acreditar em coisas que vão limitar ela. Como, por exemplo, eu não sou bom o suficiente para isso. Isso não é para mim. Eu prefiro ficar sozinha porque toda vez que eu me relaciono, dá errado. Então, no final das contas, é só a sua mente tentando te proteger. E a gente pode até citar alguns exemplos. Por exemplo, a ferida do abandono, muito comum no consultório. Então, sim. No Brasil, né, tem uma coisa horrível, que é o seguinte: o pai da família, ele vai lá e faz um filho com a pessoa, com a mulher. Aí, quando ele larga dessa mulher, ele esquece que ele teve filho, que ele teve... Bem comum, né? Infelizmente. Bem comum, infelizmente. E aí ele vai constituir outra família, tem outros filhos, e esquece que aquela família um dia existiu, que ele teve filho e tudo mais. E quase que foi. E aí, o indivíduo, o filho, né, dessa família, quando vê o pai indo embora, se sente abandonado, se sente rejeitado. E ele começa a ficar com medo de reviver isso. Então... Porque dói, né? Que dói. Imagina uma criança passar por isso. Se na vida adulta, quando você é rejeitado ou abandonado num relacionamento amoroso, você já sente o impacto, imagina uma criança, né? Aí o que acontece? Esse adulto cresce, se relaciona com alguém e se torna uma pessoa com medo, né? Medo de ser abandonado e rejeitado de novo. Aí vira uma pessoa controladora, ciumenta, tá sempre duvidando do que o outro disse, tá fazendo o mesmo que falou ou não. E aí... a tua mente está agindo nessa hora para te proteger do abandono e da rejeição. Só que essa proteção ela é totalmente equivocada. Por quê? Quem é que gosta de se relacionar com alguém com esse perfil? Que não confia, que está sempre duvidando, que está sempre te controlando, te manipulando. Ninguém. Aí o que acontece? A pessoa termina com você, ela te abandona e te rejeita e você volta mais uma vez para a dor. E ainda fala, tá vendo como todo mundo me abandona? Aí confirma a sua dor, a sua crença, e você vai voltando para aquele ciclo. Aí, quando você não resolve, os personagens da sua história vão mudando e a dor vai sempre sendo reforçada. E aí, ou você fica sozinho, ou você vira aquela mulher ou aquele homem do dedo podre, né? Parece que você sempre escolhe a pessoa errada. Aí você pensa, agora junto comigo, é a pessoa que é a pessoa errada ou será que é você que tá... É o seu dedo que tá apontando para a pessoa errada, né? Não, e interessante isso. Acho que vale a pena a gente falar um pouco também sobre o medo, que o medo, eu costumo brincar que o medo é um dispositivo de fábrica. A gente já vem com ele instalado porque ele é um mecanismo de proteção. Se nós não tivéssemos medo de nada... acho que a gente não duraria nem 15 minutos. Sim. Não atravessaria a rua sem olhar, né? A gente não se preocuparia em se proteger. Só que o que acontece? Quando o medo ele é grande demais, ele começa a virar um impeditivo. Por quê? A melhor maneira, né? A certeza de você não falhar em algo é não fazer. Sim. Então, começa a vir esse bloqueio. Isso me conecta até com a história da procrastinação. Eu vejo pessoas que procrastinam muito. Elas vivem, eu sou muito procrastinadora, eu estou sempre deixando para depois. Mas quando a gente investiga um pouquinho mais, a gente encontra um medo de fracasso. Então, quando eu não faço, eu não fracasso.
Óbvio. Ou até medo do sucesso, que é pior ainda, né? Pior ainda, acontece também, muitas vezes. Que aí ainda essa é uma camada mais sutil É. ainda. Né? Na verdade, você não tem medo de fracasso, você tem medo de sucesso. E a pessoa, caramba, é isso mesmo, né? Imagina, se eu tiver tanto destaque assim, as pessoas vão me olhar, elas vão me julgar, elas vão me criticar. Será que as pessoas que eu amo, elas vão me apoiar? Será que as pessoas da minha família vão estar junto comigo nesse momento? Ou elas vão, de alguma forma, ser contra isso, né? E aí tem várias camadas disso. Muitas Aquelas crenças camadas. financeiras de que é rico é corrupto. Ah, agora que você tem dinheiro não é mais a mesma pessoa. E por aí vai, né? É. E as crenças são as coisas nas quais a gente acredita. E nós somos o que nós acreditamos, né? Se você acredita que dinheiro é sujo, amém, né? Dinheiro será sujo para você e você não ficará colocando a mão nele, já que ele é sujo, né? E por aí vai. Somente vai dar um jeito de afastar o dinheiro Vai de você. dar um jeito de te afastar Não disso. quer nada sujo perto de você, né? Exatamente. Interessante, né? Muito boa louco essa isso, conversa aqui, tô adorando. Bernard, você já atendeu mais de 1.500 pessoas ao longo desses 6 anos, já formou lá, instruindo dentro da Omni umas 5.000 pessoas, como você Quase acabou 4.000. Quase 4.000, 4.000. perdão. E qual é o grande poder da hipnoterapia nesse quesito transformação? O que faz a hipnoterapia ser tão transformadora? Assim, ó, a hipnoterapia, ela acessa uma camada mais profunda da nossa mente. A camada do subconsciente. Então, quando a gente pensa em mente, a gente controla só a consciente, que é 5%. A outra, que é a subconsciente, equivale a 95% da nossa mente. E a gente não costuma ter controle sobre ela, nem acesso direto a ela. Então, a hipnose, ela entra nesse esquema aí só para trazer esse acesso. Uma vez que a gente acessa essa mente subconsciente, onde a gente guarda ali os nossos aprendizados, os hábitos, as emoções reprimidas, os traumas, tudo que a gente precisa, que a gente quer mudar, que a gente deseja, aí fica mais fácil de fazer essa mudança. Aí quando a gente acessa isso, a gente introduz ferramentas terapêuticas. Aí vira a hipnoterapia. Sim. E aí, uma vez que a gente utiliza essas ferramentas terapêuticas para, primeiro, esclarecer o que gerou o sintoma, a crença que você tem hoje. Depois a gente vai lá e ressignifica e dessensibiliza. Dessensibiliza e ressignifica. Aí fez isso, você muda rápido. Porque enquanto você ficar trabalhando nos 5% ali da mente consciente, parece que você está fazendo um trabalho assim de formiguinha, né? Você vai de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, muito mais lento. É. E você tem os bloqueios, tem coisas que você nem sabe, tem coisas que você não vai querer acessar, porque você não está no estado adequado para fazer esse acesso. E a hipnose é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, né? Ela melhora esse acesso para que sejam colocadas novas sugestões. Porque tem isso também, né, B? A questão das sugestões. Quando você está lá sofrendo bullying e alguém diz algo para você que te diminui, que te humilha, aquilo é uma sugestão. Sim. E aí vira uma verdade para você, algo no que você acredita. E a melhor maneira é você conseguir fazer esse acesso novamente e dar uma sugestão nova ali dentro, né? E uma coisa que eu acho muito legal na hipnoterapia é que tem muita gente que chega no consultório e fala assim, olha, Bernal, eu sou tratado, eu fiz terapia há não sei quantos milhões de anos, e aí ela fala de um episódio da vida dela que foi muito marcante negativamente, e ela, na expressão facial dela, você já vê que ela tá em colapso, só dela falar daquilo, né? Exatamente. É o Ela que já, eu falei, tu já tratei, superei. ela fala que com a não. voz embargada, com vontade de chorar, ou com raiva, ou com culpa, um monte de sentimento ruim ali, e aí no final ela fala aquela frase, mas isso já tá resolvido. Isso já tá superado. Já perdoei essa pessoa, sei lá. Talvez até por medo, né? De É. acessar isso novamente. E aí, quando ela vai pro processo de hipnose, a mente dela leva ela direto para aquela situação. E aí, ela abre o berreiro, chora, assim, se conecta mais uma vez com aquela dor e ela percebe, não tá nada resolvido. E aí, com as ferramentas certas, a gente resolve e a pessoa sai da sessão, nossa, foi, resolveu, sabe? É muito bom essa sensação. Né? É maravilhosa. E é assim, né? Eu falo que acho que a melhor terapia é ser terapeuta, né? Você está diante de alguém que se supera, se transforma na sua frente, isso nos cura também. Porque nós temos as nossas histórias, né? Muitas a gente tratou, algumas a gente nem acessou ainda, né? Faz parte, mas eu sinto essa coisa muito energizante no consultório, quando você ajuda uma pessoa a superar e ela sai dali com novas sugestões, acreditando nela. Cara, isso cura a gente também, né? É muito poderoso esse processo. Eu amo. Eu também amo. Eu acho que parece que assim, o universo ele traz as pessoas com desafios semelhantes aos nossos, né? E quando a gente vai ajudando a pessoa a resolver, aí você começa a ver familiaridade na sua história, às vezes em algumas dores. E aí é muito importante o terapeuta também tá sempre se tratando, né? Opa!
Porque senão a gente acaba se envolvendo no problema da pessoa, julgando. E aí corre desse terapeuta, viu? Tem que... Não, ficando afetado com aquilo a ponto de não conseguir ajudar, né? Porque se bate alguma coisa ali que você não tratou, você vai ficar vulnerável também, né? Então, Fica tão impactado que não dá nem pra continuar, né? Então, tem que não... fazer hipnoterapia com os hipnoterapeutas homem. Sim. É, porque o nosso processo ele é diferenciado nesse sentido, né? Sim. Bom, na nossa conversa prévia, você falou uma coisa que ficou aqui na minha cabeça. Você disse, palavras o tempo leva, o vento leva. Palavras o vento leva, mas o exemplo arrasta. Eu queria muito que você trouxesse aqui pra gente uma história que você viveu no consultório, alguém que você ajudou, que superou, lógico, sem nome, sem expor a pessoa, mas o que teve de mais marcante nessa sua trajetória aí de tantos anos como terapeuta? Talvez até lá na Omni, né? Quando você aplica uma terapia lá, o que você consegue lembrar aí de... Olha, tem um caso específico que você falou que eu lembrei. Eu nem te falei dele, mas... Pode falar, quero saber. Tem uma senhorinha, eu esqueci o nome dela, mas eu não vou falar aqui, obviamente, né? Pra bom preservar que a esqueceu, identidade bom que dela. esqueceu. Esqueci, tá tudo certo. Mas ela depois deu um depoimento, tem esse depoimento no meu Instagram, porque ela ficou tão à vontade, né, com a transformação dela, que ela compartilhou isso. E daí ela falou assim, quando ela chegou lá no primeiro dia, ela já era idosa e tinha uma mãe idosa. E aí chegou um momento da relação das duas que ela era tão magoada com a mãe que na hora de cuidar da mãe, ela às vezes era um pouco negligente, às vezes ela passava por tantas situações difíceis que ela descontava nas irmãs, assim, a família toda era muito disfuncional por conta da mãe, que meio que maltratava todo mundo, e aí essa raiva, essa dor acabava sendo compartilhada entre elas ali, né? Aí essa pessoa passou pela hipnoterapia comigo, passou pelo processo do perdão, perdoou a mãe, entendeu, né, que, assim, por mais que a mãe tenha se comportado daquele jeito, ela entendeu que a mãe aprendeu a ser daquele jeito. As programações, né, que a gente vai recebendo. Então, assim, se ela reproduz essa raiva, esse comportamento, é porque ela também passou por isso. Então, se minha mãe me bate, é porque ela aprendeu em algum momento que bater é igual a educar. Entende? De repente apanhou muito também, né? Aprendeu isso. Exatamente. Foi educada através da violência, né? Sim. Ninguém dá aquilo que não tem, você só dá aquilo que você tem dentro de você. E aí, quando você entende isso, você entende que a forma como você se sente em relação àquela pessoa, você pode controlar, né? Mas enquanto isso te incomoda, você tem que resolver algo dentro de você. Então, assim, toda essa raiva que ela sentia com a mãe e tudo mais, era algo que ela precisava resolver dentro dela. Aí ela resolveu na terapia e ela mudou a relação com a mãe e mudou a relação com a irmã. E aí, só dela mudar essa relação ali dentro do ambiente familiar dela, as irmãs tinham algumas doenças, as doenças foram embora. Gente, olha só. A mãe teve uma evolução muito legal na doença que ela tinha, que era uma doença degenerativa, então tinha que ter cuidado e tudo mais. A mãe dela começou a melhorar e tudo pelo reforço positivo do ambiente, porque antes elas ficavam se julgando, se criticando, se maltratando. Elas pararam de fazer isso porque uma pessoa foi o exemplo ali dentro daquele lugar, né? E aí, uma vida transformada transformou a vida das irmãs e a vida da mãe. Aí, em pouco tempo, o tratamento dela durou 3 meses, né? Em pouco tempo, elas conseguiram vender a casa onde elas moravam, foram para o interior, moraram numa outra casa, muito mais confortável. A mãe teve muito mais tranquilidade lá. Aí, assim, mudou a frequência, mudou tudo. Assim, mudou todo mundo por uma pessoa. Eu achei isso muito legal, essa história. Eu falei assim, gente... Não, é maravilhosa. Isso faz a gente pensar que esse processo ele é sistêmico. E eu já passei por situações assim no consultório também, de atender uma pessoa e que estava lá intrincada com os demais da família, e conforme aquela pessoa melhorou, ela chegar no próximo encontro e falar, não, mas eu não sei, meu pai, sei lá, né, tá diferente, ele parece que tá menos agressivo. Claro, você mudou seu comportamento, isso vai provocar uma mudança lá, mas você começar a ver isso acontecendo dentro daquele sistema, porque a nossa família é um sistema, né? Sim, é muito legal. Então, assim, a palavra, enquanto você fala pro outro, você tem que ser melhor, tira a toalha de cima da cama molhada, não bota o sapato aí. Você para de ficar julgando, reclamando, e você se torna um exemplo, o outro quer ser igual a você. Então, ela que ficava julgando a mãe, criticando, reclamando, brigando, parou de fazer isso, aí todo mundo viu que ela mudou, e as pessoas começaram a usar o exemplo dela como referência, e todo mundo mudou. Muito legal, né? Essa história conecta muito com aquela história que tem, aquela aula que a gente tem na plataforma da Omni, do Jerry,
que ele está fazendo um atendimento de uma pessoa, um rapaz que é alcoólatra, Sim. que sofre de alcoolismo, e tem uma questão com a mãe, e conforme ele trabalha, libera perdão, faz todo aquele processo, ele muda a relação com a mãe, e as coisas melhoram dali para frente, né? Aí é muito marcante essa história aí, porque a mãe continua maltratando ele, e ele vira pra mãe e fala assim: eu nunca mais vou te maltratar de volta, mãe, porque você é a única mãe que eu tenho. Então eu vou continuar te amando e te valorizando. Você pode me dar ódio, você pode me dar o que você quiser, eu vou te dar amor. E aí ele falando isso pra ela, né? E eu te perdoo e tal. Aí ela entendeu: peraí, eu tô dando tudo isso de ruim pro meu filho. E mesmo assim ele vai me dar amor, eu preciso ser diferente, né? E aí mudou tudo. E a gente nem consegue, acho que, alcançar a profundidade disso quando você perdoa alguém de verdade, o que isso causa no outro. Porque não é só uma palavra, né? É uma energia, uma vibração, você pode falar energia, né? Não é CPFL, mas é aquela coisa do que você manda para o outro, né? Daquela emanação, acho que isso já muda, né? Eu acredito muito nisso. E eu acho que os exemplos arrastam mesmo, né? Por exemplo, agora eu tava nesse desafio, fiquei 60 dias sem comer açúcar, Inês. Pois é. Eu emagreci 6 quilos. Você comia açúcar, hein? Eu comi. Eu comi muito doce, sabe? Essa coisa Sim. Começou um chocolate aí, como uma barra inteira. Que você vai comendo, é tão gostoso, né? Aí eu falei, aí eu percebi o quanto que eu era viciado em açúcar e quanto que isso me afetava. Só que eu não era obeso. Eu nem cheguei a ter sobrepeso. Só que meu corpo não tava legal, tava todo inflamado. Isso afetava minha concentração, meu humor. Eu nem percebia. Aí eu falei assim, aí tentei ficar sem comer açúcar um tempo e não consegui. Porque é viciante, né? Aí eu falei, calma aí, eu tenho uma coisa que é maior do que eu. Eu tô perdendo por um saco de jujuba. Então eu ganho de quem? Um pacotinho de balas de goma? Um pacotinho de balas de goma? Como assim? E aí eu falei, não, eu vou ficar 60 dias sem comer açúcar. Eu tinha tentado ficar 20 dias e não consegui. Eu falei nos primeiros 7 dias. Aí eu fiquei 60 dias sem comer açúcar. E aí comecei a compartilhar isso nas redes sociais. E chuva de pessoas mandando mensagem pra mim falando, eu tô junto com você, eu já tô há tantos dias e tal. E várias fotos de pessoas só com exemplo. Eu não pedi pra ninguém fazer. Só com exemplo, as pessoas mandando foto de quanto que elas emagreceram e tudo mais. Então, assim, a gente consegue, através do nosso exemplo, fazer diferença em todo lugar que a gente tá, né? Então, é muito legal a gente pensar nisso. A gente é a oportunidade de alguém se transformar, mesmo que seja através do nosso exemplo. Exato. E a gente está aqui de novo falando sobre programações, né? Nossa mente ela é programável o tempo todo. Quando somos crianças, até mais ou menos, sei lá, 10, 11, 12 anos, a gente não tem nem filtro. Então a programação ela entra mais diretamente. Então tudo que a gente ouve, as brincadeiras bobas, os xingamentos, as broncas, tudo isso vai virando uma verdade para a gente, uma programação. Mas nós somos programáveis o tempo todo. Se você resolve você mesmo, né, mudar a sua programação, não, eu não vou mais fazer isso, agora eu vou fazer de um outro jeito, e consegue manter isso e ainda reprograma outras pessoas. Se reprograma e reprograma outras pessoas. É muito legal. É muito curioso essa coisa da criança aceitar tudo como uma verdade, né? Porque, assim, até os 7 anos de idade, a nossa mente consciente não está 100% formada. Então, a gente não tem o crítico, a gente não tem o mais, né? A criança quer tomar banho de piscina, ela não pensa assim, quero tomar banho de piscina, mas eu posso me afogar. Eu quero colocar o dedo na tomada, mas eu posso tomar choque. Não, o mais só chega depois dos 7 anos. Então, até os 7 anos, quando você fala uma coisa para a criança, ela assume aquilo como uma verdade. Então, você não é boa nisso. Ela já vai internalizar aquilo, já vai virar um bloqueio para aquela criança. Muito fácil, né? Então, isso gera uma série de bloqueios que, às vezes, só vai se tornar uma crença, um bloqueio realmente significativo para você resolver só na vida adulta, né? E a gente associa muito a palavra crença com crença religiosa, mas aqui a gente está falando de uma outra coisa. A crença é um pensamento que você tem sobre determinadas coisas, coisas que você acredita e que algumas elas são muito conscientes para você e outras nem são. Se você cresceu num ambiente, por exemplo, você é uma filha cujos o pai, o avô, o tio traem as esposas, você pode chegar na vida adulta com uma crença de que homem nenhum presta. Todos os homens traem. E é com base numa experiência que você teve lá atrás e talvez você nem tenha muita consciência disso. E não quer se relacionar ou se relaciona com pessoas que te traem e ainda vai dizer, tá vendo como todos os homens, que é o dedo podre, né? Tá vendo como todos os homens traem? Sim. Então, essa coisa de usar uma ferramenta tão poderosa para reprogramar a mente é algo muito libertador, muito poderoso.
né? E é curioso que a nossa mente, ela sempre busca familiaridade, ela busca aquilo que ela já conhece. Então, se na sua infância, na sua adolescência, os padrões de relacionamento dentro da sua família eram padrões de traição, mentira, quando você se torna adulta, a sua mente ela vai buscar pessoas que vão te trair, que vão te enganar, porque é a referência que ela tem. Então, enquanto você não se transformar, você recebe mais do mesmo que você é. Eu adoro essa frase. Sim. Então, mais do mesmo do que você aprendeu a vida toda. Então, agora você precisa mudar esse aprendizado para receber mais do mesmo do novo aprendizado. Do novo aprendizado. É uma trilha nova que você vai começar a seguir, né? Sim, então tem que se transformar. Então, se alguma coisa na sua vida não está fluindo, provavelmente você tem vai atrás crenças de negativas, tem uma ferida por detrás daquilo, precisa trabalhar a sua mente para poder resolver isso, né? Então, meus relacionamentos nunca dão certo. Nunca dão certo. É sempre a mesma história se repetindo. Peraí. Liga um alerta aí. Liga um alerta. Que tem alguma coisa aí que você precisa resolver. Exatamente. Bom, Bernardo, tem muita gente assistindo esse podcast agora e que pode estar vivendo preso na ansiedade, né? Às vezes o medo de falar em público é o que mais salta aos olhos. Às vezes essa insegurança quando vai conhecer uma pessoa. Bom, tantas possibilidades que a gente já elencou aqui de quadros de ansiedade. O que você poderia dizer para essas pessoas que acreditam que nunca vão superar isso? Estão lá travadas, achando que nunca vão superar. Tá, vamos falar direto pra câmera. Manda ver. Manda ver. Ó, pra você que tá assistindo esse podcast, você sofre com ansiedade, tem consciência dessa dor, já tá sentindo que a sua vida tá travada, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa ansiedade, ela não define a sua vida. Então, esse é um bloqueio que pode ser temporário se você buscar ajuda e se você quiser resolver isso. Mas você tem que querer. São 3 passos para você resolver a sua ansiedade. Primeiro é você acreditar que é possível resolver a sua ansiedade e você pode ver que é possível através desse podcast, por exemplo. Segundo passo é você decidir resolver a sua ansiedade e o terceiro passo é entrar em ação, né? Então, como que você pode fazer isso? Primeiro, aqui, através do nosso podcast, você pode ter referências de pessoas que já superaram histórias que a gente está contando para você. A decisão é só sua, só você pode tomar essa decisão e entrar em ação é buscar um profissional capacitado para te ajudar, que pode ser eu, pode ser a Inês, pode ser... Tem tantas pessoas, pode ser que nesse momento tenha um vizinho aí da sua cidade que seja hipnoterapeuta que pode te ajudar a resolver essa ansiedade em tempo recorde. Mas lembre-se, a ansiedade não te define. Durante muitos anos da minha vida, eu achei que a ansiedade me definia. Por quê? Porque ela me travava de falar em público, ela me pedia de me relacionar com as pessoas. E aí teve uma hora que eu entendi assim, eu sou assim. Só que depois que eu resolvi, eu vi que não era daquele jeito. Eu aprendi a ser daquele jeito. E se a gente aprendeu a ser de um jeito, a gente pode aprender a ser do jeito que a gente quiser. A gente pode desaprender também, né? Exatamente. Que lindo você. Bernardo, o meu público é basicamente feminino. Eu atendo homens também, claro, mas eu tenho um público feminino. Eu falo muito do movimento das corajosas, nós mulheres, né, até pelo histórico, né, das mulheres no mundo, somos corajosas. O tempo todo nós somos corajosas. As que trabalham e cuidam dos filhos, as que estão em casa cuidando dos seus filhos, as que estão pleiteando um lugar no mundo profissional. Todos esses movimentos nossos exigem a nossa coragem. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas corajosas que estão nos assistindo. O que você gostaria de falar para essas mulheres, algumas ansiosas, né? Qual que é a tua frase? O que você quer deixar de mensagem para elas? Tem uma mensagem muito especial que eu quero deixar para quem está me assistindo, que é a seguinte: no meu consultório eu recebo muitas pessoas que acabaram de terminar seus relacionamentos e se sentem muito ansiosas por conta disso, nessa superação do luto. E assim, uma dica que eu posso te dar, que eu vi esses dias, inclusive num evento que eu tava, que eu assisti, é que você só não consegue superar um relacionamento quando você ainda se vê menor do que essa pessoa. Porque o nosso cérebro, ele tem dificuldade de se desligar de alguma coisa que foi muito bom ou que é melhor do que a gente. E quando essa pessoa, a gente enxerga ela como menor ou como inferior de alguma forma, a nossa mente vê isso como um livramento, muitas vezes, né? Tipo assim, Deus me... ainda bem que eu me livrei daquela pessoa. Mas quando ela foi muito boa, muito especial, você tende a olhar para essa pessoa e pensar assim, nunca mais eu vou encontrar alguém tão especial, nunca mais eu vou conseguir ser tão feliz. Só
que você só tá se sentindo assim porque você acredita que não é capaz de ter o resultado que você teve junto com aquela pessoa. Então, superar ela é superar ela em resultados. É decidir que você pode ser feliz mesmo sem aquela pessoa, que você pode fazer as coisas mesmo sem aquela pessoa. E quando você se desafia a fazer isso, vivencia isso de verdade, aí você supera. Porque você entende assim, eu não precisava mesmo dela para ser feliz, né? Eu podia ter feito tudo isso sem ela. Então o recado é esse, cresça. Fique maior. Cresça. E siga em frente. Siga em frente, exatamente. Muito bem. Bernardo, tá uma delícia essa nossa conversa, mas o nosso podcast está chegando ao fim, né? E eu quero muito que você se comprometa comigo a voltar aqui em outro momento para a gente falar de outros assuntos relacionados ao seu trabalho, ao meu trabalho. Uma conversa maravilhosa. Eu quero saber como a minha audiência pode te achar. Onde que a gente encontra você? Tá bom. Olha, antes de finalizar, eu quero agradecer esse convite, Inês. Eu tô me sentindo, assim, muito grato de estar aqui. É um lugar muito especial pra mim, porque eu adoro você, eu admiro muito o seu trabalho. Você falou de mulheres corajosas. Eu não posso falar por todas as mulheres, mas eu tenho certeza que você é muito corajosa. Esse projeto tá lindo, tá incrível. Eu assisto você sempre. Curta e comenta, que nem você que tá aí vai fazer agora, vai curtir esse vídeo, esse podcast, vai compartilhar com as pessoas. Então, eu quero agradecer você. Viu? E para você que está assistindo a gente e quiser se tratar comigo, saber um pouco mais sobre o meu trabalho, me procura no Instagram. O meu arroba é @obernarviana. @obernarviana. Então, obrigado, Inês, mais uma vez por tudo, viu? Beleza. E a gente vai deixar na descrição também do vídeo o contato do Bernard. Bernard, quero te agradecer demais. Foi incrível essa nossa conversa, adorei. Isso só estreita, né, os nossos laços. Eu gosto muito de você, respeito muito o seu trabalho. Como eu disse no começo, eu vou continuar falando sempre. E você é super convidado para próximas vezes estar aqui com a gente também. Obrigado. Tá bom? Verdade. E para você que está aqui, terminando o nosso podcast, eu vou deixar na descrição desse vídeo o contato do Bernard. Eu vou deixar para você o link para você baixar o Guia das Corajosas, que faz parte do movimento das Corajosas. Lá eu falo sobre os esquemas emocionais nos quais nós estamos presas. Eu explico para você que existem protocolos para ressignificar esses esquemas emocionais e você alcançar o seu empoderamento. Viver como o Bernard está trazendo aqui. A gente não precisa ficar resumido. Aquilo que a gente viveu lá atrás. A ansiedade não define o Bernard, não define você, não define ninguém. Nós estamos aqui para vivermos plenamente aquilo que nós nos propomos a fazer nessa história de vida aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio.